Oi, o meu nome é Maísa e hoje é dia daquele vídeo que todo mundo adora. Eu vou fazer um unboxing, um book haul, mostrar algumas caixas que chegaram aqui, alguns livros que já estão abertos, enfim, é hora de abrir caixa. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, te faço um convite. Gosta de livros? Gosta de leituras coletivas? Um unboxing vez ou outra? Te peço a gentileza para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar, para fazer comentários e, se gostar do conteúdo, para me seguir nas outras redes sociais. Todas as informações ficam aqui no box de descrição. Bom, os unboxings por aqui no canal não têm sido tão recorrentes. Eu tenho diminuído muito a compra de livros por vários motivos. Primeiro, que eu tô com parcerias muito gracinhas, as editoras têm me enviado esses livros, e também porque os livros têm vindo com preços muito altos. Isso me obrigou a ter uma lista de desejados e focar nesses livros, que eu acho ótimo. Deixei de gastar dinheiro com livro que eu pegava porque estava numa promoção muito boa, não necessariamente estava na minha lista, depois ia pegar, ia ver aquela história, não tinha tanto a ver comigo e esse livro acabava ficando encalhado. Então isso é desperdício de dinheiro, não faço isso mais, eu tento focar sempre na minha lista. Claro que essa lista está sempre em mudança. Os livros vão, alguns deles as histórias parecem não envelhecer bem, então se estão ali há muito tempo, a história às vezes não parece fazer tanto sentido, eu vou tirando, colocando alguns novos. Estou sempre mexendo nas minhas listas de desejados. E antes de começar a abrir as caixas, que é o que todo mundo quer ver de fato, eu queria dar uma dica, que é o Cuponomia. O Cuponomia é um site que tem uma relação de cashback e de cupom de desconto com várias lojas. Entre elas a Amazon, que é uma das que eu mais faço compras mesmo. Então, se for do seu interesse, vou deixar um link aqui embaixo, você se cadastra através dele, já fica com R$5 na sua conta e quando atingir R$20 você pode fazer a transferência para sua conta. Eu acho ótimo porque ele me dá cashback, ele me dá cupom de desconto. E claro que em várias outras lojas, não só para comprar livros, né? Então vocês podem dar uma olhada lá, eles têm uma relação com muitas outras lojas, acho que são mais de 2.000 lojas. Bom, recados dados, bora abrir as caixas, que é o que a gente quer fazer. Essas caixas estão aqui há tanto tempo que esses 2 primeiros livros foi a compra daquela promoção maravilhosa que teve no Submarino, nas lojas americanas, de livros a R$5,90. Eu consegui comprar 2 por esse preço e quando eu comprei eu ainda nem paguei o frete, então foi assim, uma promoção daquelas que a gente ama de paixão. E, de novo, eram livros que eu comprei não só porque estavam por R$5,90, mas porque eles realmente estavam na minha lista de desejados. Então o primeiro livro é Lore, da Alta Books. Eu estava com vontade de ler esse livro há algum tempo. Ele já é um livro até relativamente antigo, acho que é do ano passado, mas estava sempre com preço um pouco mais alto. É uma releitura da mitologia clássica, brilhante e de tirar o fôlego. Quem disse isso foi a Marissa Meyer. Então aqui a gente vê por dentro. Lore infelizmente veio com páginas brancas. Eu não sei o motivo dessas páginas brancas, mas talvez ela combine um pouco com a estética do livro, né? Nós temos aqui cerca de 400 páginas, uma boa diagramação. Então, Lore, comprei por R$5,90, acho que foi um ótimo preço. E o segundo livro, não estava muito fácil conseguir esses livros de R$5,90, teve gente que conseguiu pegar vários, assim, teve gente que conseguiu a coleção dos livros de Sandman. Eu realmente estava focada no que eu queria, que estava na minha lista de desejados. Então acabei pegando 2, demorei para pegar outros e eu perdi muitos deles. Então, Morrer Jamais, um romance de técnicas mortais. Eu vi a indicação desse livro pelo Instagram. Achei interessante, vi pouquíssimas pessoas falando dele e tinha colocado na minha lista, tava lá. Inclusive, descobri recentemente que saiu um livro, uma segunda parte dessa história. Não faço a menor ideia. Eu lembro que eu li a sinopse, gostei bastante, coloquei na minha lista e ele tava por R$5,90. Olha que lindo! A folha de guarda é da editora Faro, com tradução do Fernando Silva. Aqui a gente vê um pouquinho do autor. Samurais, seres sobrenaturais, espíritos vingativos e uma missão impossível. Fica aí, Morrer Jamais, paguei R$5,90. Acho que foi uma excelente compra também. Bom, esses pacotes agora então são da Amazon, comprei alguns deles, inclusive nessa última promoção que teve.
Eu acho que tem aparecido boas promoções, a gente tem que ficar atento e lembrando que Black Friday tá chegando aí, né? Bom, então quais são os livros? Antes que o Café Esfrie 2, eu ainda não li Antes que o Café Esfrie 1. Ele tá na minha lista na minha TBR do mês de setembro, mas ainda não consegui fazer leitura. Mas esse livro entrou numa promoção por R$17,90 e aí foi impossível não pegar. Então, mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Japão. Aqui a gente tem um livro de contos, de ficção científica, mas que tem uma pegada talvez de drama, de realismo mágico, enfim. Esse aqui parece ainda menorzinho que o anterior. Ele tem menos de 200 páginas. Ele veio com um diagrama de relação entre os personagens. Claro que eu não vou olhar porque pode ser que seja um spoiler. Enfim, parece que aqui nós temos 4 contos. Então esse foi um dos livros que eu peguei. Esse livro estava na minha lista há bastante tempo. Inclusive ele está naquela lista que eu fiz no início do ano de lançamentos que eu queria muito fazer a leitura deles. Eu vou deixar aqui nos cards se vocês tiverem curiosidade para ver. E enfim, ele tem uma pegada aí um pouco pro lado do ambientalismo, alguma coisa assim. E eu sei que tem um segundo livro da autora que foi publicado recentemente, que é Migrações, que tem feito muito sucesso também. Mas quando o Havia Lobos estava há um tempo na minha lista, ele estava, se não me engano, por R$36. Achei que foi um preço bom. Então peguei, espero que assim que eu terminar a leitura e eu gostando dele, eu já coloquei Migrações na minha lista também. Então aqui a gente vê um pouco da diagramação. Excelente, cada virada de página nos faz pensar e tem um enorme impacto emocional. O autor de Aniquilação. Então tá aí Quando Havia Lobos. E eu comprei o segundo livro da trilogia Tudo Pelo Jogo, que é o Rei Corvo. Eu acabei de receber o terceiro livro da Galera Record e não tinha o segundo. Ele não tava com preço assim dos melhores não, mas eu acabei aproveitando. Então temos aí o segundo livro. Já falei para vocês que eu fiz a leitura de Toca da Raposa. Tô assim com expectativas pelo que tá vindo por aí, porque as pessoas amam demais essa história. Então a gente tem aqui a diagramação, tem um fandom aí, uma base de fãs que é realmente apaixonada pela trilogia. E aí eu quero fazer a leitura de O Rei Corvo. Talvez em novembro eu encaixe essa leitura. Agora uma caixa, essa caixa aqui já tem mais tempo. Outro livro da Alta Novel. Eu estava doida para fazer a leitura desse livro. Se não me engano, ele também estava lá na minha lista dos lançamentos para 2023. É Apenas um Monstro, da Vanessa Len. Eu sei que ele é o primeiro livro, eu acho que de uma duologia. Então aqui a gente tem o livro. A Alta Novel até fez uma brincadeira no Instagram para quem fizesse algumas artes e ia ganhar, né, o livro. Aqui a gente vê a autora. Então tá aí o primeiro livro. A linha entre monstro e herói é muito tênue. Não se esqueça da regra, ninguém pode saber o que somos, o que você é. Você nunca deve falar com ninguém sobre monstros. Então tá aí o primeiro livro. Pena que eu não consegui comprar ele na pré-venda porque ele vinha com uns cards bem bonitinhos. Nossa, esse livro estava com preço excelente, A Zona Morta, do Stephen King. Eu conheço a série da televisão, então eu me lembro de assistir essa série, ficava curiosa, não fazia a menor ideia de onde vinha a ideia para a série, né? E assim que eu soube do livro, coloquei ele na minha lista, ele entrou em promoção. Aqui a gente tem a introdução da Maria Molina, a diagramação da Suma. Nós temos um livro de menos de 500 páginas. Um livro hipnotizante você vai ler de forma compulsiva. O leitor é atraído como um imã pela narrativa cheia de tensão. Então aproveitei e comprei A Zona Morta. E o terceiro livro dessa caixinha é A Filha do Dr. Moreau. Essa eu achei a capa belíssima, ela me lembra muito Encanto. Eu li o outro livro da autora que saiu pela Dark Side, que é gótico mexicano. Eu gostei de gótico mexicano, ele tem uma pegada muito esquisitona, ele demora muito a acontecer, ele é um pouco lento no início, mas eu gostei bastante. E a editora Melhoramentos, então, tá publicando esse livro e ela trouxe em capa dura, então é bom que ela fica mais ou menos com a mesma estética do anterior, né? Que saiu pela Dark Side. Então aqui a tradução é da Bruna Miranda, a gente vê um pouquinho da diagramação. Aqui a gente tem a autora, que é a Silvia Moreno Garcia.
E não tá lindo? Eu achei que ele tá lindo demais, esse livro. A Filha do Dr. Moreau. Como eu vou recebendo esses livros, eu vou guardando, então assim, eu acabo esquecendo a ordem, né? Eu não Claro que eu sei quais os livros que eu comprei. Eu não compro tantos assim a ponto de esquecer, mas eu não me lembro a ordem do que foi chegando aqui. Bom, Corte de Asas e Ruína. Aqui a gente tem a última edição que saiu, né? Edição de colecionador da Galera Record, dos livros da Sarah J. Maas. E tá na promoção de novo, assim, eu gosto dessas edições de colecionador, mas eu espero uma promoção, porque eu já li, tenho as edições antigas, e é claro que eles, quando são lançamento, vêm com preço bem alto. Como eu já li, eu consigo esperar uma boa promoção. Mas essa nova edição tá belíssima, tô ansiosa demais para poder comprar os livros de Trono de Vidro, também nas edições de colecionador, já saíram 6 livros. E agora sim eu acho que há um capricho com os livros da Sarah J. Maas, porque ela vende, né? Então, assim, valeria a pena para a editora. Agora só falta Corte de Chamas Prateadas. Eu acabei não aproveitando a promoção quando aconteceu, mas quem sabe na Black Friday eu vou completar a minha coleção. Aqui um livro antigo da Planeta. Esse era um livro que estava há algum tempo já na minha lista, ele entrou em promoção. Eu não lembro por quanto foi, mas provavelmente alguma coisa assim, tipo R$20. É uma ficção científica publicada pelo Planeta Minotauro. Em um mundo devastado e perigoso, em consequência da ambição e da violência da humanidade, o que significa ser humano? Quais as fronteiras entre nós e as máquinas que criamos? E até onde iríamos para salvar nossas mães? Então, Código Mãe. Ele tem tradução da Márcia Blasques. Aqui a gente vê um pouco da diagramação. Então é uma ficção científica em que há uma pandemia e que acontece em 2049. Código Mãe. E esse aqui também, o terceiro livro da caixa, ele estava na minha lista há algum tempo, que é Poder, uma outra distopia da Naomi Alderman, publicada pela Planeta Minotauro. Os dois são da Planeta Minotauro, esses 2 últimos livros. E esse aqui virou série, eu ainda não assisti. E ele tem uma premissa assim, interessante, né? Porque ele vai falar de um mundo em que as mulheres adquiriram uma habilidade, elas se tornaram eletrificadas de alguma maneira. Então aqui a gente vê um pouco da diagramação, a contracapa, a lombada. E eu quero muito assistir a série. Eleito um dos 10 melhores livros de 2017 pelo The New York Times. Então é Jogos Vorazes Encontra o Conto da Aya. Então 2 livros aqui da Planeta e Corte de Asas e Ruínas. E a última caixa, demora tanto para eu guardar essas caixas, para eu abrir, e de repente num vídeo todas elas vão embora super rápido. Então última caixa. Mas nada como a gente abrir uma caixa, né? Bom, então esse aqui veio com um pouquinho mais de livros. O primeiro deles é Dia Zero. Ele é o terceiro livro de uma trilogia que é A Colônia e a Expansão. Eu acho que esses livros não fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Tanto é que Dia Zero era daqueles livros que estava sob encomenda. Então assim, ele estava sempre com preço de R$ 99, R$ 89, porque era fabricação sob demanda, eu acho, né? Publicado pela editora Suma, do Ezequiel Buni. Mas aí um dia, a tradução do Leonardo Alves, aí um dia eu achei esse livro em promoção. Ele tava por, não era uma grande promoção, mas ele tava por R$ 36. Aqui a diagramação. E era um livro que tá sempre muito caro, um pouquinho do autor. E aproveitei, porque pelo menos eu vou ter a trilogia completa. Eu ainda não li os outros 2 livros, queria muito fazer essa leitura. Eu sei que tem gente que tem medo de aranhas, então não vai nem passar perto desse livro. Parece que há um ataque de aranhas, né? Como dá até para ver pela própria capa. Mas eu fiquei curiosa. Ele é um livro menorzinho do que os 2 anteriores, tem menos de 300 páginas. Então fica aí uma compra que eu fiz. Também comprei Mr. Mercedes. Eu sou uma fã do King, mas uma fã dentro da normalidade, não aquela fã que tem todos os livros, né? Li alguns, tenho alguns, e a gente vai aumentando essa coleção aos poucos. Aqui a gente tem 2 livros só nessa última compra, né?
Bom, e Mr. Mercedes é porque eu sou muito medrosa, muito mesmo. Então, um dia eu quero ler It, por exemplo, mas não, esse dia não é agora. Então eu fico buscando aqueles livros que são mais fáceis de um medroso ler. Aqui a gente tem um livro de suspense e mistério. É o primeiro livro da trilogia Bill Hodges. E fiquei mais curiosa ainda porque acabou de sair Holly, que para ler Holly você precisa ter lido a trilogia, precisa ter lido Outsider e Um Conto de Com Sangue. Então tem um caminho enorme antes de chegar em Holly. A tradução é da Regiane Winarski, aqui a gente vê um pouquinho da diagramação. E é um livro de suspense e mistério, portanto não vai ser tão difícil assim de ler. Bom, a gente tá vendo uma chuva de sangue, né? Claro que escrito pelo King. Mas eu acabei de ler Joyland. Gente, que delicinha! Se você tem medo, se você quer começar a ler livros do King, Joyland talvez seja uma ótima porta de entrada, porque há uma menção a esse fantasma, mas a história dele é muito maior do que isso, sabe? Então recomendo demais. E todo mundo fala super bem de Mr. Mercedes, preciso comprar os outros 2 livros agora. Mais um livro, Hyde, da Kirsten White, publicada pela Plataforma 21. Outro livro que se passa num parque, da mesma forma que Joyland. E eu gosto muito dos livros da autora. Eu acho que eu já li quase todos, só falta a duologia, que é a Caçadora e Escolhida. Os outros livros todos dela já estão lidos, gosto da escrita dela. Eu sei que esse livro aqui divide um pouco opiniões. A tradução é da Lavínia Favero. Mas, como fã, eu quero ver como é que ela vai desenvolver essa história. Um parque de diversões abandonado, 14 jogadores, 7 dias, qualquer lugar para se esconder, mas nenhum para escapar. Tô curiosa, né? A gente vê um pouquinho da diagramação, os livros da plataforma abrem bem, gosto bem disso. A plataforma tá cheia de lançamento e super interessante. Hyde já tá há um tempo na minha lista, entrou numa promoção, aproveitei. Os livros da plataforma nem sempre caem muito. O penúltimo livro é Quando as Estrelas Caem, da Mariana Lucioli, publicado pela editora Planeta, ou com o selo Outro Planeta. Eu achei esse aqui com a capa tão fofa. Então a gente vê aqui. Ele é um reconto. Os humanos sempre dizem às crianças que os monstros embaixo da cama não existem, mas a realidade é que eles te observam dentro de suas próprias mentes. Não sei se ele tem uma pegada de Peter Pan ou alguma coisa assim. Mas olha que capa fofa. Então, Quando as Estrelas Caem, aqui a gente vê a contracapa. Aqui a gente vê a Mariana. Atualmente habita Belo Horizonte e está constantemente à procura de cafeterias bonitinhas onde possa escrever sossegada. Ah, quem sabe eu te encontro numa dessas cafeterias, hein? Olha aqui a diagramação. Muito fofa. Então, Quando as Estrelas Caem. E o último livro, o que é bom sempre dura pouco, né? É O Caminho das Adagas, do Robert Jordan, o 8º livro da Roda do Tempo, que estou com a ligeira impressão, como todos os fãs, que a Intrínseca vai abandonar essa série. Porque... enfim, é aquela sensação que a gente sempre tem. Então a Intrínseca publicou vários livros, depois parou, aí veio a série, começou a publicar de novo, parou de novo. E esses livros entraram numa promoção. Eu tenho os livros de 1 a 7, de 1 a 6, mas eu não tenho o segundo livro. E ele tá esgotado, a gente não vê nenhuma nova impressão dele. E entrou em promoção na Amazon, comprei o 8º, acabei esquecendo de comprar o 7º. O 7º ainda tá com preço alto. Eu parei de ler esse livro, aqui a diagramação, no 4º. Então li até o livro de número 4, a tradução do Rafael Miranda Rodrigues. E, enfim, eu tô mesmo com vontade de chegar logo nos livros escritos pelo Brandon Sanderson. Aqui a gente tem um mapa. A escrita do Robert Jordan, ela é gostosa de ler, mas tem hora que ela não sai do lugar. Infelizmente, a gente sabe, né? O Robert Jordan acabou falecendo antes de terminar a série dele. Mas eu queria muito que a editora Intrínseca não deixasse de publicar os livros aqui no Brasil. Bom, então foram essas as caixas. Agora eu vou mostrar para vocês alguns livros que chegaram por aqui. Os 2 primeiros são essas gracinhas do Isaac Asimov. Então, O Homem Bicentenário, Cair da Noite. Quem me enviou esses 2 livros foi a Livraria Leitura.
Em breve vocês vão encontrar a resenha desses livros na News, então assinem a News da leitura. Olha que coisa fofa, os dois publicados pela Aleph. Olha o tamanhozinho do marcador de páginas, achei muito fofo. Tô procurando aqui para ver quem que é o tradutor. Aline Storto Pereira, ela traduziu os dois. São dois contos do Asimov. Eu só li, na verdade, Fundação. E eu sei que eu li na ordem errada, eu devia ter começado por Eu, Robô. Mas à época eu não sabia, li a primeira trilogia, né, de Fundação, preciso retomar essa leitura, não tenho ainda os outros 4 livros, em algum momento a gente chega lá. Bom, então, obrigada Livraria Leitura. Eu recebi da Companhia das Letras, do selo Suma, Nós Fazemos o Mundo, da N.K. Jemisin. É o segundo livro da antologia que começou com Nós Somos a Cidade. Então, eu adoro a escrita da N.K. Jemisin. E aqui é a finalização da duologia. A tradução é da Ellen Pandolfi. Aqui a gente vê um pouco da autora. E eu sei que esse livro aqui talvez não seja um dos mais fáceis, porque apesar de ter uma premissa muito interessante, porque é como se as grandes megalópolis elas tivessem avatares, e a gente tem a presença do Avatar de São Paulo ajudando no nascimento do de Nova York. Ele é, acima de tudo, uma carta de amor a Nova York. Então, para quem não conhece a cidade, não conhece ali os seus vários distritos, às vezes a gente fica meio perdido. Mas é só esquecer essa parte e mergulhar nessa história completamente imaginativa da N.K. Jemisin. E a Suma também me mandou Mestre dos Jeans. Eu adorei, estava curiosíssima por essa história, uma capa linda. Eu não sei se vocês estavam curiosos por esse livro em específico. A tradução é da Solange Quioro, mas a Suma, inclusive, deixou alguns no Instagram deles, no perfil deles no Instagram, deixou algumas artes. Eu achei assim diferente, fiquei mais curiosa ainda para ler. Aqui a gente vê um pouquinho do autor, um pouco da diagramação. Bom, no momento complicado, né, que a gente está vivenciando aí, mas em um mundo árabe jamais colonizado, um agente atravessa a cidade repleta de seres fantásticos para desvendar o mistério de um assassinato. Então, eu queria agradecer à editora Suma pelo envio. Quem acompanha os meus vídeos curtos já me viu fazendo o unboxing desses livros. Então, estou sempre mostrando, assim que eu recebo os livros, eu coloco lá nesses vídeos curtos espalhados pela internet. A editora Astral me mandou Corte de Mel e Cinzas, o primeiro livro da trilogia Mel e Gelo, da Shannon Meyer e Kelly St. Clair. A tradução é da Renata Bruck. Eu fiz a leitura dos primeiros capítulos, as primeiras impressões inclusive já saíram. E assim, ele parece bem ágil, né? Ela começa já com um monte de coisa acontecendo, tudo dando errado para a protagonista. Essa edição ela veio com o Não Perturbe. Aqui a gente tem um marcador. Achei essa capa linda, com esse mel pingando, essa parte daqui de cima da lombada de mel. Então, Astral Cultural, obrigada pelo envio. A Galera Record me mandou 2 livros. O primeiro deles é O Trono de Jasmim. Olha que capa linda. Eu achei essa capa linda. A autora é a Tasha Suri, traduzido pela Laura Poole. Então aqui a gente vê um pouquinho do... Aqui a gente vê a autora. E aqui a gente vê um mapa. Adoro livros com mapas. Esse aqui também já apareceu em um vídeo curto por aí. É um calhamaço, a gente tem mais de 500 páginas. Aqui a diagramação. Uma princesa exilada em busca de vingança, uma criada que possui uma poderosa magia, aliadas improváveis, elas vão se unir para desafiar e acender as fagulhas da Revolução do Império. E a Galera Record também me mandou Os Homens do Rei, o terceiro livro da trilogia Tudo pelo Jogo. Aqui a gente tem então a finalização. Eu tinha mostrado para vocês o segundo livro, né, que eu acabei comprando. Então aqui a gente vê a contracapa. Vieram marcadores, eu achei lindo esse marcador, que é como se fosse um ingresso com os marcadores. E então, finalmente, nós temos a finalização da trilogia. Quero finalizar ainda esse ano e obrigada, Galera Record, pelo envio, fico muito feliz. Vou colocar todos esses livros para fazer leitura.
A editora Arqueiro me mandou 2 livros, eu já tinha colocado eles na TBR do mês de outubro, mas eu ainda não tinha mostrado para vocês porque eles não haviam chegado até o momento. Então o primeiro é Amor, Teoricamente, da Ellie Hazelwood, que é a mesma autora de Hipótese do Amor. Eu já comecei a fazer a leitura, como dá pra ver. Gente, que delícia! Eu acho assim, uma delícia. Eu sou uma leitora, confessa, de fantasia, como vocês veem pelos livros que eu tô mostrando. Mas a Ellie Hazelwood, ela tem uma escrita que eu me vejo nela assim com muita facilidade. A tradução é da Roberta Clapp. E assim, eu leio, eu morro de rir. Assim, eu fico o tempo inteiro rindo, porque a protagonista, que é a Elsie, ela é muito engraçada. Ela se vê em cada situação que assim, não tem como. E eles também me mandaram O Preço da Vitória, do Harlan Coben, é o 4º livro da série do Miron Bolitar. Aqui nós temos a tradução do Luciano Vieira. E esse daqui, eu ainda não comecei a fazer a leitura dele. Eu acho que eu vou começar a fazer a leitura ainda essa semana, no mais tardar semana que vem. Vamos ver se eu vou conseguir finalizar. De qualquer maneira, agradeço a Arqueiro pelo envio dos livros. Tem livro da Arqueiro chegando por aí. Eu tentei adiar esse unboxing, porque tem uma caixinha com 2 livros para chegar aqui ainda, mas não deu tempo. Mostro para vocês da próxima vez. E sempre estou mostrando esses livros que eu recebo das editoras nos vídeos curtos em diversas plataformas, é só procurar por aí. E a editora Faro me mandou 4 livros, eles estão completando o aniversário, né, da editora, então por conta disso, em parceria com a Livraria Leitura, eles encaminharam alguns livros. Eu pude escolher, o primeiro deles, eu confesso que eu escolhi pela capa. Coisas que Aprendemos pelo Caminho, da Sara Confino. A gente tem aqui, olha que lindo, a contracapa. Eu achei a capa lindinha demais. A tradução é do Williams Glauber. Então aqui a gente tem um pouquinho do livro. A diagramação da Faro, os livros têm mais ou menos a mesma carinha sempre, né? E aqui a gente tem, não vou mostrar o epílogo, aqui a gente tem a autora. 2 mulheres separadas por gerações fazem uma viagem a um lugar do passado e o que encontram é transformador. Achei lindinho demais. Um livro de mistério e suspense, Os 12 Segredos, do Robert Gould. Então aqui a gente vê um pouquinho da orelha, um pouquinho da folha de guarda. A tradução é do Fernando Silva. E aqui a gente vê um pouquinho do autor. Então, Os 12 Segredos é um lançamento recente da Faro. Eles também me mandaram A Segunda Morte das Irmãs Bond. Esse aqui já tem um tempinho, mas é desse ano mesmo. Mas eu tava bem curiosa, porque ele vai trabalhar aí com a questão... Eu até queria colocar esse livro na TBR de outubro, mas acabou não dando tempo. Da Amanda Glaze, tradução da Luciana Dias. Olha que linda! Eu gosto quando as editoras têm esse capricho com as folhas de guarda. Aqui a gente vê as 2 irmãs. E uma emocionante história carregada de mistérios, inspirada na vida de gêmeas médiums do século XIX. Aqui a gente vê um pouquinho da diagramação. E o último livro que eles me mandaram, essa daqui eu tava assim com muitas expectativas, é Dark One, O Assombroso Novo Universo de Brandon Sanderson. Acho que já deu pra ver que eu sou bastante fã do autor. E eu tava muito curiosa com essa HQ. Ela é lançada pelo selo Poseidon da Faro Editorial. Olha que lindo! Eu coloquei inclusive para ler agora nesse mês. Vamos ver se vai dar tempo. Ainda não fiz a leitura. Quero ler esse Brandon Sanderson. Eu gosto de ler com calma, com carinho. Então aqui a gente vê um pouquinho mais das páginas de Dark One. Só posso dizer que eu estou bastante feliz com esses recebidos, então obrigada Faro pelo envio, obrigada Livraria Leitura pela indicação do meu nome. Bom, foram todos esses livros, nem vou arriscar de segurar todos eles. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 livros. Acho que dá aí para aumentar pelo menos um pouquinho a lista de desejados. E bora conversar.
Gostou desses recebidos? Ficou interessado por algum deles? Eu realmente não tive tempo de ficar mencionando sinopse de todos eles, porque demoraria demais, o vídeo ia ficar cansativo. A ideia mesmo é mostrar algumas das minhas últimas compras e alguns dos meus últimos recebidos. Mas vamos conversar. Ficou interessado por algum deles? Já leu algum deles? A gente tem alguns livros aqui que são mais antigos. Assistiu a série de O Poder? Bora conversar. Lembrando que eu vou deixar o link de compras na Amazon para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda demais, eu recebo uma comissão por isso. Isso devagarzinho tá me ajudando assim a juntar um dinheiro para poder melhorar a câmera, quem sabe a iluminação, comprar um microfone, enfim. Então, esse dinheiro eu tô juntando para ver se eu consigo melhorar um pouquinho, porque eu sei que a imagem não é das melhores, eu sempre tem sombra no meu rosto. Mas é assim também, o que vale é o que a gente está trazendo de conteúdo. Bom, muito obrigada se assistiu até agora, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!